Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Amém, meus amados? Aqui nós vamos ver a doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aqui para nós que dizemos que somos cristãos, isso aqui para nós é a lei, né? É a lei de Deus, é o ensinamento de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus. Então isso que Jesus vai ensinar precisa ser de fato muito, muito importante para nós. Glória a Deus. Versículo 3. Bem-aventurado, em outra Bíblia vai estar feliz, abençoado ou salvo, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são esses humildes de espírito, né? São pessoas simples, pessoas que sabem que dependem de Deus. Amém, meus amados? Existem, na verdade, algumas dúvidas a respeito disso. Pessoas pobres de espírito, também está escrito em outra versão. Não, mas não é o pobre de espírito com espírito fraco, mas aquele que sabe que depende de Deus. É essas pessoas. Esses são os humildes de espírito. E dessas pessoas é o quê? O reino de Deus, reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurado, felizes, salvos são os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Amém, meus amados? Hoje talvez você esteja passando uma luta, já tenha passado ou possa futuramente passar. Deus está dizendo que você vai ser consolado. Glória a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. E nós vemos, né, no dia de hoje que o manso não é tido como uma qualidade, sim como um defeito, né? As pessoas, quando vê um homem manso, muitas vezes manejam a cabeça e o desprezam. Mas para Deus é tão importante o manso, porque o manso, o que vai acontecer? Ele vai herdar a terra. Glória a Deus. Então o manso é salvo. Ainda que as pessoas nos reprovem, nós precisamos da aprovação de Deus. Glória a Deus, meus amados. E nisso nós temos a aprovação de Deus. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que esperam que a justiça seja feita, que estão cansados já de tanta injustiça, que não concordam com as coisas que são feitas, que nós vemos neste mundo. Deus está dizendo, vocês são bem-aventurados, porque vocês vão ver a justiça de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Os que perdoam. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que não perdoam, meus amados, eles não vão alcançar o perdão de Deus. Então, bem-aventurados, felizes são os que perdoam, porque essas pessoas alcançarão o perdão de Deus. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é a condição então para mim poder ver a Deus? Isso é no futuro, né? Verão a Deus. Qual é a condição que vai fazer com que eu veja a Deus? Coração limpo. Então precisa ser uma oração nossa, meus amados, que Deus venha limpar o nosso coração. Aliás, sempre nós temos comentado, orando isso, né? Aqui na igreja, muitas vezes, Senhor, limpa o nosso coração da mágoa, da tristeza, do ressentimento, da ansiedade, do medo, da incredulidade. Tira essas coisas, esses sentimentos que nada mais são que tropeços na nossa vida, sujeiras, manchas que nos impedem de ver a Deus, de ver o seu agir, de ver a sua obra. Quantas pessoas que hoje estão com o coração sujo, que elas não conseguem ver o agir de Deus na vida delas. Recebem livramento, são abençoadas muitas vezes e não glorificam a Deus dessa maneira. Por quê? Porque o coração está sujo. Hoje é mais fácil a gente ver hoje nos noticiários, a notícia mal, a notícia ruim, ela vende mais fácil. Ela é mais atrativa por causa dos corações. Quando a pessoa tem o coração ruim, ela tem prazer em ouvir coisas ruins. Então ela gosta de fofoca, ela gosta de mentira, ela gosta de destruição, de morte, de roubo, de assassinato, de tudo que é tipo de coisa ruim atrai. Um abismo, a Bíblia fala que um abismo ele chama outro abismo. Mas quando a pessoa tem o coração bom, essas coisas ruins incomodam. Amém, meus queridos?
Hoje a gente vê nos telejornais, por exemplo, praticamente só tem coisas ruins, notícias ruins. Parece que alguns telejornais agora estão começando a mudar. Poucos, mas estão começando. Por quê? Porque viram que a população, o povo, já está cansado de notícias ruins. Amém, meus amados? E eu creio que é um tempo de um avivamento de Deus. Eu creio que Deus está movendo muita coisa no mundo físico e espiritual também. Glória a Deus. A gente vê isso um reflexo da política, como muita coisa tem mudado, não é verdade, meus amados? Quando que a gente ia imaginar que ia acontecer o que tem acontecido nesses últimos dias? Quando que há uns anos atrás poderia se imaginar isso? Não, ninguém imaginava. O que a gente tem visto hoje é um grande mover. E só é possível por causa de Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Bem-aventurado, felizes, salvos os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurado, abençoados são aqueles que levam a paz, que fazem com que duas pessoas brigadas se consertem, se reconciliem. Essas pessoas que se empenham em trazer a paz, elas vão ser chamadas o quê? Filhos de Deus. Diga glória a Deus, meus amados. Você vê que é diferente quando nós não conhecíamos a Deus, é diferente de tudo que a gente imaginava, não é verdade, meus amados? Porque as pessoas, filhos de Deus, eram filhos da religião, ou daquela igreja, ou daquela doutrina, ou daquela, como que eu posso dizer, daquela religião, né? Vamos dizer assim, tradição. Olha, aquele ali é um filho de Deus. Por quê? Porque não faz mal para uma mosca, por exemplo. O fulano não mata uma mosca. Então ele, não, meus amados, não é nada disso. Aqui Jesus está mostrando para nós qual é a direção para que nós sejamos bem aceitos, bem-aventurados, felizes, salvos aos olhos de quem importa, que é Deus. O pastor, o bispo, o papa, o cardeal pode falar o que quiser, mas o que importa é o que o Senhor Jesus está falando para nós hoje. Amém? Bem-aventurado, versículo 10, salvos os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É lindo isso, meus amados, porque nós vemos os apóstolos, todos eles foram perseguidos por causa do quê? Da justiça. E quem é a justiça? É Deus. Deus é a justiça. A vontade de Deus é a justiça. Então, como eles levavam a justiça, eles eram perseguidos, mal vistos. Mas Deus está dizendo, filhos, vai ser assim mesmo. Só que lembra que você está sendo perseguido por causa da justiça. Então você é abençoado, bem-aventurado, você é salvo. 11. Bem-aventurado vocês são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados quando por causa de Jesus injuriarem a gente, perseguirem, mentirem e disserem, falarem todo tipo de coisas ruins contra nós. Aí a direção, versículo 12 é regozijai-vos, ou seja, quando falarem mal de você, te perseguir por causa de Jesus, tá? Não fique triste, mas pelo contrário, regozije-se, alegre-se extremamente. Por quê, pastor? Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Grande é o presente que Deus tem para você. Diga glória a Deus, igreja. Porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês, antes de nós. Não perseguiram os profetas? Perseguiram. Se estão perseguindo a gente, nós somos bem-aventurados e grande é o nosso presente que Deus tem preparado para nós. Porque foi assim com os filhos de Deus. Tem pessoas hoje que ela acha que quando ela começa a buscar Deus, as lutas se levantam, muitas vezes, ela acha que ela está no caminho errado. Não pode levantar a luta porque Deus tem o controle. Não, Deus está dizendo, se está levantando a luta contra você, você é bem-aventurado. Desde que seja por causa de Jesus, por causa da justiça. Versículo 13. Vocês, nós, somos o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O que é insípido, igreja? Sem sabor. O sal ele é muito bom. Jesus ele fala que nós somos o sal da terra, o tempero da terra. O que deixa a terra ainda sustentada. Por que Deus olha ainda para essa terra? Por causa dos seus escolhidos. É isso que faz com que Deus ainda esteja aqui olhando por aqui. Porque quando ele recolher os seus escolhidos, né? E aí vai se consumar o apocalipse, vai destruir tudo.
tudo será desfeito. E Deus tem preparado e prometido para nós novos céus e nova terra. É o que está escrito no livro do Apocalipse. Amém, meus amados? Então o que faz com que Deus ainda olhe para esse lugar? O sal da terra, os seus escolhidos. Nós somos o sal da terra. Mas se nós perdemos o nosso sabor, como que vai restaurar? Como é que faz o sal voltar ao sabor? Não faz o sal voltar ao sabor. Por isso, meus amados, nós temos que vigiar, porque aqueles que conheceram verdadeiramente a Cristo não podem se afastar de Deus. Porque se afastar de Deus, pode até se afastar, mas não vão retornar para Cristo. Porque é a mesma coisa que crucificar o Senhor Jesus Cristo uma segunda vez. Está escrito, e ninguém vai fazer isso. Aliás, foi esse o pecado de Moisés. Quando Moisés, primeira vez que Deus deu a ordem, deu uma cajadada na rocha, e a rocha verteu água, Deus aprovou. Aí Deus disse uma segunda vez para Moisés, Moisés, fala com a rocha. E Moisés, no calor ali das murmurações do povo, ele pegou o cajado e deu uma cajadada na rocha. E Deus o reprovou. Mesmo que a rocha tenha vertido água, mesmo que o povo parou de falar, porque estavam murmurando, eles beberam a água, glorificaram a Deus, Deus falou para Moisés, Moisés, ainda que eu tenha feito verter água, eu não aprovei o que você fez. Sabe por quê? Porque essa rocha é meu filho Jesus Cristo. Deus disse a Moisés. E ele não pode ser castigado duas vezes. Por causa disso, Moisés, você vai olhar a terra prometida, vai vê-la, mas você não vai entrar. Estava dizendo de Canaã, não estava dizendo de salvação. Pastor, Moisés foi salvo? Eu tenho certeza que sim. Como você pode ter certeza? Porque ele apareceu a Jesus Cristo no monte da transfiguração junto com Elias. Então eu posso dizer com certeza que ele foi salvo. Glória a Deus, meus amados. Mas aquele pecado fez com que ele não entrasse na Canaã, na terra que manava leite e mel. E Deus, ele disse que aquele que se afasta de Deus, que conheceu a Deus, ele não pode voltar uma segunda vez. Pastor, e o que o senhor me diz de pastores, de evangelistas, missionários que estão hoje nas ruas porque se afastaram de Deus? Eles não têm mais solução? Olha, meus amados, eu, pastor, penso que grande parte dessas pessoas nunca chegou a conhecer a Deus, mesmo sendo pastores, missionários, evangelistas, o que for, nunca chegaram a conhecer a Deus. Então eu penso que eles têm sim chance de voltar para Deus, porque na verdade, verdadeiramente, nunca conheceram a Deus. Mas se tiver conhecido, eu acho que não volta mais. Alguns não voltam. Como que a gente vai saber quem volta ou quem não volta? Quem não volta, eu não sei dizer. Mas quem volta, só pela pessoa ela ter um arrependimento e temer a Deus, mostra que o Espírito Santo não se afastou dessa pessoa. E quantos que a gente vê nas ruas, que eles têm temor de Deus, choram quando fala de Deus, significa que essas pessoas, elas têm sim, elas nunca conheceram a Deus verdadeiramente, elas provaram de Deus, mas nunca conheceram a Deus verdadeiramente. Então elas têm sim chance de voltar. Amém, meus amados? Agora tem algumas pessoas que são bem endurecidas, não querem saber, não querem falar o nome de Deus, e são contra Deus. Essas, talvez algumas dessas não voltem mais. Mas e se voltar algumas delas? Quem sabe é Deus, não é verdade? Aí é com Ele, nós não podemos condená-las. Na verdade, não estamos para condenar ninguém. Glória a Deus, queridos. Amém? Então nós somos o sal da terra. Mas se nós perdemos o sabor, não tem como restaurar. Para que serve? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aqui vem essa situação de novo. Quantos missionários, pastores, evangelistas, levitas, cantores, que louvavam a Deus, que hoje se encontram sendo pisados pelos homens, ou seja, morando nas ruas, comendo de sobra, virando lixo, dormindo ao relento, afastados da família, sem honra, sem dignidade, sem nada, ou seja, literalmente sendo pisado pelos homens. Por quê? Porque perderam o sabor. Amém, meus amados? Então nós somos o sal. Tenha isso, meus amados, bem definido no seu coração. Eu e você, nós somos o sal, mas se nós perdemos o sabor, não presta para nada, para ser pisado pelos homens apenas. Versículo 14. Nós somos a luz do mundo. Outra comparação, nós somos o sal e também nós somos a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que tem isso a ver com a luz? Deus vai mostrar, Ele está mostrando o exemplo. Quando se constrói uma cidade sobre o monte, como é que esconde se está em cima do monte?
Ainda mais de noite, quando você vê as luzes, está lá a grande cidade edificada no monte. Amém, meus amados? É uma comparação. Versículo 5, aí ele vai falar da luz. Nem se acende, como não se pode esconder uma cidade edificada no monte, não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Ou seja, não se pega uma lâmpada e coloca embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama, a não ser para fazer um efeito visual. Mas o propósito da lâmpada é o quê? Iluminar. Colocar no lugar mais alto, porque dessa maneira nós vamos nos beneficiar melhor do que essa lâmpada pode nos oferecer. Jesus está dizendo, ninguém pega uma lâmpada dessa, se não tem lâmpada em casa, não coloca embaixo da cama, embaixo da mesa. Se é a única lâmpada da casa, coloque-se no lugar mais alto. E se ninguém faz isso, você acha que Deus vai fazer? Ele está dizendo que se a luz de vocês brilhar, Ele vai colocar nós no lugar mais alto. Amém, meus amados? É isso que Deus está dizendo. Como não se pode esconder uma cidade edificada no monte, não se pode esconder a luz de Jesus dentro de você. Então faça ela brilhar. 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ou seja, abençoa toda. Olha o que está dizendo aqui, ó. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem que vai ser abençoado pela luz? Todos que se encontram na sua casa. É lindo isso, meus amados. A mulher santa santifica o marido no convívio do lar. O marido santo santifica a esposa no convívio do lar. E da mesma maneira os filhos são santos. Mesmo que não vá à igreja, mesmo que não tema a Deus, quando um leva a luz, toda a casa é iluminada. Diga glória a Deus, queridos. Às vezes os parentes perseguem, falam, você vai na igreja, o que você vai fazer lá? Nem sabem que estão sendo abençoados. Aí entra aquela situação, bem-aventurado quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Glória a Deus, meus amados. Versículo 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Faz brilhar a luz, meus amados. Não perca o sabor do sal e não apague a luz. Glória a Deus. Versículo 17. Olha, não pense que eu vim revogar, mudar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, disse Jesus, mas eu vim para cumpri-la. Então Deus, Ele veio, Jesus Cristo, Ele veio, não foi para mudar a Torá, a lei que Deus deu aos judeus, mas Ele veio nos ensinar a cumprir, de maneira plena, de maneira espiritual. A lei de Deus estava sendo cumprida de maneira carnal, como um toma lá, dá cá. Olha, eu estou fazendo isso, mais isso, eu quero a minha recompensa. E Deus falou, vocês não estão entendendo. Porque o Abraão não teve lei, não teve mandamento, não teve nada. Abraão creu em Deus, e isso fez com que ele fosse justificado. Então Abraão não recebeu mandamentos, mas ele foi justificado pela fé. Aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão, eles não tinham o mesmo coração que o pai. A fé que o pai tinha, a dependência de Deus que o pai tinha. Então Deus deu mandamentos, leis, para que eles entendessem. A intenção dos mandamentos é que eles entendessem a maneira que Abraão via Deus, por causa do amor, por causa da fé. Só que eles, em vez de verem que o mandamento era para eles entenderem como o Abraão, o pai deles, foi justificado, eles simplesmente fizeram como se fosse algo terrível. Nós temos que cumprir, se nós não cumprir, nós não temos uma bênção. Não era para cumprir, porque o amor, ele excede todo entendimento. Perguntaram a Jesus Cristo, como é que nós vamos cumprir? O que eu vou fazer para ser salvo? Conhece os mandamentos? Conheço. Aí qual que é o principal dos mandamentos? O principal, amarás o teu Deus com toda a alma, força, todo o teu coração e todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois se resumem em uma coisa só, amar. Aí Jesus olhou para o fariseu e falou, você está certo. Disso depende toda a lei, mandamentos e profetas. Ou seja, a lei se cumpre num só ponto, no amor, mas não no amor que o mundo nos apresenta. Até por isso que criaram esses tipos de amor, para que a gente seja confundido. Porque o verdadeiro amor é Deus, Deus é amor. Amém, meus amados? Então se cumpre toda a lei com nós verdadeiramente amando a Deus com todas as nossas forças. Só que hoje a minha força é uma. A força que eu tenho para amar a Deus é diferente da força que você tem para amar a Deus. E sempre vai ser diferente. E nós sempre vamos estar crescendo enquanto nós estivermos buscando.
Amém, meus amados? Mas o que Deus quer é que você, não que você ame a Deus como eu amo, ou que eu ame a Deus como você ama. Ele quer que a gente ame com todas as nossas forças. Hoje a minha força é uma, amanhã será outra. Diga glória a Deus, queridos. Amém? Então Jesus não veio revogar a lei. Versículo 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra tudo. Ou seja, tudo que está escrito na lei, por mais pequena que seja, vai se cumprir. Por menos importante que pareça, vai se cumprir. Versículo 19. Aquele, porém, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Amados, presta atenção. Deus está dizendo que aquelas pessoas que ensinarem as pessoas, mudar alguma coisinha, por menor que seja, a lei de Deus, o mandamento de Deus, vai ser salvo, mas vai ser considerado no céu como mínimo, pequeno no céu. Tudo por causa de um pequeno detalhe. Veja a importância que Jesus está me dando para mim e para vocês. Existe hoje muitas doutrinas de igreja que mudam não só um pouco, mas muito a lei de Deus. E essas pessoas, se elas continuarem na fé, elas vão ser salvas, mas vão ser consideradas mínimo no reino dos céus. Glória a Deus pela salvação, mas misericórdia, porque perder tamanho galardão. Lembra do grande é o vosso galardão no reino dos céus, que nós os bem-aventurados agora? Esse grande recompensa vai para deixar de ser grande por um detalhe pequeno. Pessoas que criticam, que justificam, que fazem coisas erradas e falam, faço por causa disso e disso e disso. Vocês estão entendendo, meus amados? Existem muitas doutrinas hoje que são terríveis, que foram ensinadas, meus amados, e as pessoas estão ensinando, são reensinadas, e muitos discípulos, para quê? Já que o diabo não pode tirar os filhos escolhidos de Deus, porque aquele que nasceu para ser salvo vai ser salvo. Então ele está fazendo o possível para que eles sejam o mínimo, pelo menos vai ser o mínimo no reino dos céus. O máximo é Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Mas Deus está dizendo, filho, você tem a condição de não ser o mínimo no reino dos céus. E isso é um pequeno detalhe. Então preste atenção nos pequenos detalhes. É isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para vocês hoje. Amém? Versículo 19, novamente. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Diga glória a Deus. Vocês entenderam a importância, meus amados, dessas coisas que muitas vezes as pessoas têm como pequeno? Isso não tem importância. Não é assim não. Se está escrito, se foi, especialmente se veio da boca do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, meus amados, é lei. É lei, é importante. Versículo 20. Porque eu digo a vocês que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Lembra que a referência de justiça nos tempos de Jesus eram os fariseus. Eles eram as pessoas mais santas, mais justas aos olhos humanos que as pessoas podiam ver naquele tempo. E Jesus falou que se a tua justiça não exceder em muito a justiça desses homens aparentemente santos, de maneira alguma você vai entrar no reino dos céus. Significa que para Deus, eles não são referência de justiça. Existem muitas pessoas que estão lá de terno e gravata, nada contra terno e gravata. Bíblia embaixo do braço, nada contra a Bíblia embaixo do braço. Que falam mansinho, nada contra falar mansinho. Amém, meus amados? Mas que tem aparência de humildade, mas o coração não é humilde. É forte isso. Que aos olhos dos homens são referências de justiça, mas aos olhos de Deus não são. O fulano, olha a roupa do fulano. Olha o sacerdote vestido daquele jeito. Aquele é um grande homem de Deus. Pode ser que não seja. Amém, meus amados? Pode ser que não seja. Versículo 21. Agora Deus vai mostrar um pouquinho do critério da doutrina de Deus. Olha. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, está escrito na lei: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de
fogo, porque está escrito: bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quem fica irado com os outros, que mais? Quem profere insulto a seu irmão, quem julga seu irmão, está com o coração sujo, e esse não vai poder ver Deus. Amém, meus amados? Está sujeito ao inferno de fogo. Versículo 23. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Amém, meus amados? Outra coisa muito importante, as pessoas muitas vezes hoje numa doutrina carnal, diz que a oferta é como se fosse um cala-boca, perdão da palavra, mas é assim que muitas pessoas veem e são ensinadas. Olha, eu estou entregando meu dízimo, estou entregando minha oferta, eu quero a minha bênção. Não é assim que funciona. A oferta é algo santíssimo, é consagrado, que todas as pessoas oferecem ou devolvem a Deus. Deus repassa aos levitas e sacerdotes e a obra dele como ele quer. Só que foi ensinado diferente. O fulano vai lá para ajudar a igreja, vai lá, não. Quem ajuda, meus amados, é o espiritual. Os levitas e os sacerdotes foram consagrados para abençoar as outras tribos. Não eram as outras tribos que sustentavam os levitas e os sacerdotes, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Eram os sacerdotes e levitas que, pela fé, com a intimidade, o serviço, abençoavam, sustentavam espiritualmente. E se isso é sustentado espiritualmente, se reflete no físico. Então, quem sustentava as outras tribos era Deus através dos sacerdotes e levitas. E hoje a doutrina é diferente, o ensinamento é diferente. Para quê? Maldição. Vocês estão entendendo, meus amados? Ele está dizendo lá, ó, sobre a oferta. 23. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. O que ele está dizendo? Filho, a oferta não é um cala-boca, a oferta é algo sagrado para te abençoar. Se você vir trazer a oferta e você lembrar que você tem mágoa, um ressentimento, o Espírito Santo te lembrar alguma coisa, ele está dizendo: não coloque a oferta na caixinha, no gasofilácio, mas deixa ela no altar. Porque se você levar embora, ó, mandamento, ele não está falando que você leva de volta e traz depois. Provavelmente o inimigo vai arrebatar isso de você. Então deixa no altar, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois que você conseguir reconciliar-te, ou fazer tudo o que você puder para se reconciliar, aí você vem, pega a oferta do altar, e aí sim você coloca no gasofilácio. Porque Deus está dizendo, a oferta é algo espiritual, não é algo carnal, não é troca de favores. Para que Deus receba a tua oferta de maneira espiritual, então limpa teu coração, não fica magoado com ninguém. Conserta-te e depois Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 25. Entre em acordo, lembra dos misericordiosos, ó. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, conserta-te hoje, meus amados. Conserte o que você precisa consertar na sua vida, conserte hoje. Porque se chegar no tempo e você precisar consertar isso diante da justiça de Deus, você vai pagar até o último centavo. É forte isso. O que significa? Que se você hoje não perdoar, você não vai ser perdoado. Amém, meus amados? Se tem alguma coisa para você resolver, para você consertar, para você devolver, faça isso agora, porque depois o preço para se pagar é muito caro. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, até Deus me deu uma direção para ministrar hoje, mandei lá algo, comentei sobre isso no WhatsApp e também no Facebook, a respeito da importância da Santa Ceia. Amém, meus amados? Esse sangue, ele vai nos purificar de todo o nosso pecado. Porque Deus sabe que o pecado faz diferença, separação entre nós e Deus. E nós muitas vezes não sabemos o que é certo e o que é errado. Então o sangue derramado de Cristo, ele remove essa separação, essa diferença. E nos permite estar próximo, ver o agir de Deus, a vontade de Deus.
Amém, meus amados? Então nós temos que ter esse entendimento. Se o Espírito Santo trouxer ao nosso entendimento algo que precisa ser consertado, não adianta você tomar a Santa Ceia se você precisa consertar isso. É porque Deus te trouxe para que você conserte, porque senão o preço a se pagar é muito alto. Coisas pequenas que são, deixadas de lado. Não, deixa quietinho aqui, não mexe nisso aqui não, não mexe nisso aqui não, deixa assim, não tem problema. Muita gente faz. Aí o que acontece? Faz com que pessoas tropecem lá na frente, espiritualmente caiam e comecem a entrar no estado de religiosidade, em que não tem mais intimidade com Deus. Aparentemente tem, como os fariseus, exemplos de justiça somente na aparência, mas diante de Deus estão desligados, por causa de coisinhas simples que foram deixadas de lado. Amém, meus amados? Versículo 26, guarda isso aqui. Em verdade, disse Jesus, eu te digo, não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se você não quer se consertar hoje, a hora que tiver que pagar, vai pagar até o último centavo. 27, você também ouviu o que foi dito, tá? Não adulterarás, pecado é adultério, na lei. Mas eu, Jesus, digo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, o critério do homem, da lei, era não adulterarás. Mas Jesus está falando, filhos, eu não olho o exterior. Lembra que eu julgo o coração. Bem-aventurados limpos de coração. Glória a Deus, meus amados. Então, se você está olhando para uma pessoa com intenção impura no coração, significa que teu coração está impuro. E você não vai ver a Deus. 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, Deus está falando para nós a importância de nós nos santificarmos. Se as pessoas que nem está falando, se você olhar com uma intenção impura no coração para uma mulher ou para um homem, ou seja, o teu olho está fazendo você pecar, é melhor você arrancar ele. Pastor, vai ter um monte de gente mutilada hoje aí. Então é melhor mudar o coração, que é melhor que arrancar um olho ou arrancar uma mão. Amém, meus amados? Deus está dizendo, é muito importante. Se você não consegue, não quer mudar, é melhor que te tire um olho ou te tire uma mão. Entenderam a importância? Então não arranca a mão, tá, meus amados? Não arranca o olho, mas muda o coração. Versículo 31. Também foi dito, tá? Aquele que repudiar sua mulher, libera ela, divorcia-se dela. Eu, Jesus, te digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, de traição, quem faz isso a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, ninguém pode abandonar. Foi dito, se você não gosta da tua mulher, repudia, não gosta mais dela, não consegue olhar na cara dela, divorcia dela, libera ela. Mas Jesus está falando, o que uniu Deus não separe o homem. O marido está ligado à esposa até que a morte o separe. É forte isso, meus amados. Então, se você despedir tua mulher, você está expondo a ela a ser uma mulher adúltera. E quem casar com essa mulher também vai cometer adultério. Aos olhos de quem? De Deus. Palavra de quem? Jesus. Amém, meus amados? Pastor, mas eu era casado no passado e agora casei. O que eu vou fazer da minha vida? O que acontece, meus amados? Isso vale para quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Hoje, em Jesus Cristo, Deus não permite separação. Se o marido quiser ir embora, que vá. Se a esposa quiser ir embora, que vá. Amém, meus amados? Mas você continua firme com Jesus Cristo. Porque estão ligados até que o que separe? A morte. Palavra de Deus. Ah, mas eu quero ser feliz, eu quero ser isso, meus amados. A felicidade só está em Jesus Cristo. Se é essa a nossa fé, isso que nós acreditamos, então esse é o caminho. Lembra que existem muitos pastores, missionários, evangelistas que até hoje nunca conheceram a Deus. Amém, meus amados? Então hoje você aceita Jesus de todo o teu coração, entrega a tua vida a Ele, ama Ele, que vai valer para você. Vamos lá. Versículo 33. Também ouviram o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
Eu, porém, Jesus, te digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e o não seja não. E o que passar disso? Vem do maligno. Amém, meus amados? Foi dito, olha, jura de pé junto, se você jurar... Pastor, mas Jesus não falou que ele não veio revogar, mudar a lei, e na lei era jura e cumpre rigorosamente? É porque as pessoas não entenderam o mandamento de Deus. Eles colocavam como um cala-boca. Eu jurei, já não incomoda mais. Mas o coração estava errado, as pessoas juravam, mas não cumpriam. Então Jesus falou, não jure nem pelo céu, nem pela terra e nem por a tua cabeça. Porque você não tem poder de tornar um fio branco ou preto, por que vai jurar pela tua cabeça? Você não tem poder sobre a tua cabeça, Jesus está dizendo. Mas Deus tem. Então como que eu faço? Como é que eu vou fazer para jurar? Não jure. Seja o teu sim, sim. Irmão, foi feito sim, acabou, fim de papo. Olha, não foi feito, não. E se passar disso? É que talvez é do maligno, não é de Deus. Glória a Deus. 38. Ouviste o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. O que é olho por olho e dente por dente? Se alguém for lá te dar um soco no olho, você devolve um roxo no olho da pessoa. Se alguém te quebrar um dente, você quebra o dente da pessoa. Era a lei. Amém, meus amados? Se você matar alguém, você deveria ser morto. Se você matar por acidente, você deveria ser morto. Então Deus criou uma cidade refúgio. Essas pessoas se escondiam para aquela cidade e ficavam lá. Os parentes não podiam exercer justiça e matar desde que essa pessoa estivesse nessa cidade refúgio, pelo tempo determinado. Depois ela poderia voltar e estaria tudo bem, porque foi acidente. Era assim a lei. Mas olha como que é agora. 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, Jesus, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a... Quem te dá um tapa na face direita, vira a outra face. Ou seja, não devolva a afronta. Por quê, pastor? Porque nós somos servos. Vocês entenderam a importância de ser servo, meus amados? Servo não afronta. Servo baixa a cabeça, sim senhor, não senhor. Especialmente para Deus. E servo tem dono. Nós temos um dono. E o nosso dono é poderoso. Para mexer conosco, só vai fazer com a permissão do nosso dono. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então se Deus permitiu, coopera para o meu bem. Davi disse, fira-me o justo, e isso será para mim como um óleo precioso sobre a minha cabeça, da qual ela jamais rejeitará. Ou seja, as lutas que nós passamos, elas têm um propósito, nos abençoar, nos fazer mais forte, aumentar a nossa fé. E o servo recebe. O orgulhoso, não, bate aqui para você ver. Vocês entendem? O orgulhoso fala assim, bate que eu quero ver. Mas o servo vira outra face. Glória a Deus. O que mais? 40. E ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica, deixa também a capa. Passa o tênis, o cara vai falar. Peraí, leva a meia também que combina aqui. Obrigado. Não, eu vou ficar com meia, você vai ficar com tênis sem meia, vai dar chulé no tênis, então leva a meia também. Amém, meus amados? A gente brinca, mas é verdade. É verdade. Olha, tem pessoa que morre por causa de uma carteira de cigarro. Tem gente que morre por causa de um celular. Tem gente que morre por causa de coisas banais, meus amados. Passa aí, está do maligno. Aconteceu porque Deus permitiu. Então toma, leva, embora. Ah não, vou orar para que Deus passe a espada e mate esse ladrão. Nossa intenção não é que as pessoas vão para o inferno. Nossa intenção é que as pessoas sejam salvas. É assim que o Filho de Deus tem que... O desejo do Filho de Deus. Não é verdade, meus amados? Que o mal, as pessoas que estão agindo pelo mal, elas se arrependam, se convertam e cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Essa é a nossa oração. Versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ali, Jesus estava dizendo especialmente ali,
existia uma lei, os romanos subjugavam os judeus. Então os judeus eles eram inferiores aos romanos porque eram subjugados por eles. Então quando um romano estava carregando lá o seu fardo, ele encontrasse um judeu, ele podia falar assim: vem cá você, vem cá, você vai carregar esse fardo para mim 1 milha. Era lei, eles tinham que obedecer. Eles estavam subjugados. Então o judeu tinha lá, pegava o fardo do romano, enquanto o romano ia sem fardo. 1 milha ele era obrigado a ir, 2 ele não era obrigado, mas 1 ele tinha que ir. E Jesus vai dizer assim, ó, 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Lindo isso, né? Não vai porque você está sendo subjugado por ele. Faz para que eu me agrade, Jesus está dizendo. Para que ele veja que você é diferente dos outros. Amém, meus amados? Porque você tem dono, e não são os romanos o teu dono. Eu sou teu dono, Jesus está dizendo, para mim e para vocês. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. E o que Ele quer para nós é bem. Então, se te obrigar a andar 1 milha, faz que você não está servindo a essa pessoa, está servindo a mim. Anda 2 com alegria. Eu tenho certeza que o teu dia vai ser melhor. Em vez de você chegar em casa, você acredita que eu vi um romano que ele me obrigou a andar 1 milha carregando o fardo dele? E aquilo estraga teu dia? Você vai carregar 2. Sabia que o romano mandou carregar 1 milha? E aí, o que você fez? Você correndo? Não, eu carreguei 2. Mas como assim? E por que você está sorrindo? Porque é bem melhor obedecer ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 12. Dá a quem te pede, e não te volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Irmão, me empresta um dinheiro aí? Ó, esse aqui eu vou dizer para vocês. Pastor, a Bíblia não diz para a gente não emprestar. A gente não empresta o que não tem. Amém, meus amados? Tem pessoas que emprestam o nome, emprestam o cartão, que não tem dinheiro, é crédito, emprestam um cheque assinado, não tem dinheiro. Aí não empreste mesmo. A Bíblia diz que você corre o risco de perder a cama debaixo de si. Eu já vi muitas vezes, meus amados, as pessoas emprestar o nome e perderem a amizade, até mesmo parentesco. Às vezes vai lá a netinha com cara de pidona: vó, me empresta teu cartão para mim fazer o enxoval da minha casa. E a avó fica com dó e fala: tá bom, você vai pagar? Não, parcelinha pequenininha, só R$1.500 por mês. Daí a pessoa pensa assim: mas você nem trabalha ainda. Não, mas eu já estou vendo um emprego lá, já vou comprar uma moto, já vai resolver tudo. Você está entendendo, meus amados? Aí a vozinha fica com dó e entrega. Aí quando vem a fatura, complica. Aí vai falar para a netinha: netinha, você não está trabalhando? A netinha vira a cara com a avó e não olha. Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer, não foi nenhuma nem 2 vezes. Já vi isso acontecer, como pastor eu já vi pessoa: pastor, minha netinha não olha na minha cara e ela fez isso comigo. Isso. A vovó vai para SPC. Amém, meus amados? Então você não empresta o que você não tem. Mas se você tem, empresta. Te pediu? Pediu, então empresta. Por quê? Porque você está agradando a quem? A Deus. Não importa se a pessoa merece ou não merece. Tem. Precisa. Não é mentira? É algo mesmo? Então empresta. Dá o que te pede. Não fuja daquele que quer pedir emprestado. Toma. Amém, meus amados? Porque dessa maneira você vai agradar a Deus e é isso que importa. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, te digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ué, não posso odiar essas pessoas que falam mal de mim? Tem que orar, abençoar, amar. É lindo isso, meus amados. Lembra que amor não é sentimento. As pessoas as confundem muito com o amor que foi nos apresentado. É sentimento. Estou sentindo uma raiva, ou estou sentindo uma alegria. Não é assim? O amor de Deus não tem nada a ver com esse sentimento aí, não. O amor de Deus é escolha. Nós não pedimos, não buscamos, não merecemos, e Deus escolheu me amar e entregou seu filho para morrer em meu lugar, em seu lugar. É lindo isso, meus amados. Então hoje eu escolhi amar minha esposa. Não é muito difícil amar ela. Não é muito difícil amar meus filhos. Amém, meus amados? É escolha. Mas não só eles, eu escolhi amar vocês. Vou dizer também que não é muito difícil. Amém, meus queridos? A gente escolheu. E as pessoas que falam mal da gente? Uma escolha também. Amar. E aquele que nos persegue? Vamos orar por elas. Vamos amá-las. Pedir para que Deus revele seu Filho Jesus Cristo na vida deles. Porque essas pessoas vão ser abençoadas. E nós vamos agradar quem verdadeiramente importa, que é o nosso Deus. Amém?
Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por que vos persegue. Por quê? Porque você vai se tornar filho do vosso Pai Celeste. Diga glória a Deus. Quer se tornar filho de Deus? Então já sabe. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então ele não abençoa os injustos? Ele não faz vir o sol sobre os injustos? Vir a chuva no tempo certo para os injustos? Então quem somos nós para ficar orando para passar espada? Né? Vamos orar para que se convertam. Versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os publicanos, os pecadores também a mesma coisa? Amam seus filhos e sua família? E se saudardes somente os vossos irmãos, que mais vocês fazeis? Não fazem os gentios também o mesmo? Eles também não saudam os seus irmãos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amados, aqui tem algo muito lindo. O critério de perfeição para Deus é isso aqui. O critério de perfeição para o homem é inalcançável. Deus está falando: filho, só limpa teu coração, que para mim você vai ser perfeito. Você está entendendo, meus amados? Aprende a me amar. Como que eu faço? Faça isso com todas as suas forças hoje. Amanhã, a tua força vai aumentar. Faça isso com todas as suas forças hoje. Vocês entenderam, meus amados? E dessa maneira nós vamos ser para Deus perfeitos. Ainda que o mundo nos acuse, ainda que a gente erre aos olhos humanos, Deus nos justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É lindo isso, meus amados. Olha que lindo, sede perfeitos. Como que eu vou ser perfeito, pastor? Amando, pedindo misericórdia, pedindo para Deus limpar teu coração. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo virar outra face. Mas Senhor, olha, o Senhor está certo, eu estou errado, me ajuda, Pai. Você está entendendo? Isso é perfeito aos olhos de Deus. Mas quando a pessoa fala assim, ó, e não. Aí isso é injustiça, isso é separação. Glória a Deus, meus amados. Tem bastante coisa para a gente ministrar. Vou ver se na quinta-feira eu continuo no capítulo 6. Hoje nós ministramos um capítulo inteiro. Eu fui meio acelerando aqui, mas então no quinta-feira eu vou ministrar o capítulo 6 em diante, que também continua os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quarta-feira, verdade, pastor. Quinta-feira é lá em Paranaguá. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, meus amados. Deixa eu fazer uma oração para vocês. Ou melhor, vamos fazer uma oração juntos. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Meu Pai amado, bendita é a sua palavra, Pai. Hoje, mais uma vez, nós ouvimos, Pai, qual é a sua vontade para a nossa vida. Como que o Senhor quer que nós vejamos as coisas à nossa volta, Pai. E nós queremos ser perfeitos, Pai, aos teus olhos, Pai. Nós queremos acreditar e concordar com tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, que o Senhor nos ensinou. Ainda que tenhamos dificuldade para obedecer algumas dessas coisas, Pai. E dificuldade com certeza haverá. Mas nós queremos, Pai amado, fazer a sua vontade. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados. Perdoa o teu filhinho, a tua filhinha, Pai. Essas pessoas também que estão nos acompanhando pela internet, Pai. Gera um arrependimento verdadeiro em cada coração, para que eles possam ser perdoados verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo cada um desses teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor? Queridos, Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.